a cidade de Vargem Alegre, a partir da união entre poder executivo, poder legislativo, igreja, associações, iniciativa privada e comunidade, prestará justa homenagem ao Padre José do Carmo Lima no centenário do seu nascimento. Nascido em 16 de julho de 1925, durante 42 anos, 4 meses e 19 dias, ele exerceu o seu sacerdócio na cidade de Vargem Alegre, tendo aqui assumido a paróquia em 12 de abril de 1959. Pessoa das mais queridas, Padre José do Carmo Lima receberá muitas homenagens, sendo uma em forma de entrevistas que iniciaremos nesse primeiro bloco. Mais do que falar de saudade, pretendemos, com essa sequência de depoimentos, fazer memória desse grande servo de Deus, Padre José do Carmo Lima, que escolheu Vargem Alegre para o exercício do seu ministério sacerdotal, para a vivência da sua missão, da sua vocação. Conversaremos com pessoas que conviveram com o Padre José, que o acompanharam na longa jornada do seu pastoreio e de sua total e irrestrita acolhida à gente da nossa terra. Primeiramente, eu sou Paulo Carmo dos Santos, sou nascido em Vargem Alegre e tenho 71 anos de idade. Embora tenha vivido boa parte da minha vida fora de Vargem Alegre, mas eu me considero vargem-alegrense e sou daqui. O contato com o Padre José do Carmo Lima se deu de várias formas, né? O contato mesmo foi o primeiro contato foi através da comunhão, né? Dentro da igreja. E nós tivemos a oportunidade de formar grupos em Vargem Alegre, o conhecido grupo Juval, né? Juventude Unida de Vargem Alegre, do qual eu participei. E a partir daí a gente teve mais contatos mais próximos, né? E comecei a conhecer. O contato, o estreitamento do contato com o Padre José do Carmo foi colocando um Deus de Jesus, né, na minha vida, dando a gente um pouco mais de liberdade. Esse contato foi mesmo, o conhecimento que eu tive do Padre José do Carmo Lima foi a partir do Grupo Juval e mais ainda a partir do meu casamento, certo? Onde nos tornamos pessoas mais próximas e a gente contava os casos, né? E o que marcou muito foi a coincidência da data do aniversário, quando a gente se encontrava para dar os parabéns um ao outro, né? E pedindo as bênçãos para que a gente continuasse com essa alegria. Eu não vou dizer engraçado, mas como eu já disse, a data de nascimento foi um fato assim que marcou, porque quando a gente encontrava para nos parabenizar, a gente ria um pouco, né? Que dava essa abertura para a gente. E o segundo fato que não foi engraçado, mas a gente faz comédia de tudo, foi no dia do meu casamento. Quando eu entro com a minha esposa na igreja, tinha apenas uma viva alma na igreja. O casamento marcado para o dia 15 de novembro de 1980, às 10 horas da manhã. E a gente tinha ficado na noite, né? Virado à noite na farra. Saímos de manhã, fomos para casa e chegamos aqui às 10 horas e eu entrei. Inclusive eu vinha de bicicleta com a minha esposa para a igreja. Eu cheguei na igreja resmungando, me parece que é a Quinta Sinfonia de Beethoven, né? Eu de braço dado com ela. E uma pessoa olha para trás e eu vejo que só tinha essa pessoa na igreja. Aí o meu padrinho de casamento, que é o Aloísio, sobrinho do padre, saiu correndo para a casa paroquial. Ô tio, os noivos já chegaram. Já! E eram exatamente 10 horas, mas tudo é cultural, né? Porque dificilmente uma noiva chega na igreja no horário. Mas eu acho que esse foi um fato assim, que marcou, entendeu? Também, além da data de nascimento. Para mim, pessoalmente, foi de uma grandeza, de uma abertura, de um processo de evolução muito significativo, porque o Padre José
do Carmo era um cientista da espiritualidade. Eu tinha no Padre José um grande mestre que eu vou ousar dizer que ele era eclético, porque ele buscava informações de várias fontes, de várias culturas, para falar para a gente, quando estávamos, né, um com o outro, do que era a vida, do que compunha o nosso dia a dia, isso dentro daquilo que a igreja o permitia falar. Eu o tenho como a pessoa mais importante na minha vida, e não desfazendo dos modelos, né, de padres que a gente tem hoje, que são todos eficientes e atendem às necessidades da comunidade. O Padre José foi muito importante para todos nós, porque ele acolhia, ele passava a mão, ele nunca... ele é a expressão do amor, ele nunca ficava bravo. Ele era aquela pessoa mansa, humilde, simples, até porque ele tinha o voto de pobreza, né? E ensinou-nos a desapegar das coisas. Me perdoe a expressão, mas uma pessoa singular e plural como o Padre José é impossível definir com uma palavra. Eu posso dizer plural, mas eu posso dizer acolhedor, eu posso dizer terno, brando, carinhoso, caridoso, entendeu? Era um colo de mãe. Eu sou Ana Maria, meu nome é Ana Maria Neves dos Reis Ferreira. Eu sou professora aposentada, hoje lojista, né? Tenho 71 anos, sou casada com Luiz Cláudio Ferreira e tenho um filho. O meu contato com ele foi, assim, desde a infância, né? Ele, na chegada dele aqui, né, aquele momento festivo, eu tinha nesse período uns 5 anos, né, para 6 anos, quase aproximando aos meus 6 anos, e foi um momento de muita alegria, né, de muita comemoração. Assim, houve várias apresentações, participei de um hino que todos ensaiaram, né, todos os movimentos da igreja ensaiaram, e que até hoje, né, virou assim o hino do Padre do José, né? A chegada do Padre José. E foi um momento de muita alegria e de muita, né, assim, muita bênção, né? Porque a gente precisava, né? Vargem Alegre precisava de um sacerdote. Eu participei da catequese, eu comecei a partir da catequese, né? Assim, eu me lembro, assim, com muito carinho do Padre José, porque, na verdade, foi ele que me casou, né? Aliás, a primeira Eucaristia, né? Eu fiz com ele. E ele caminhou junto com a gente na catequese. Ele é muito interessante. Essa casa aqui tinha a copa daqui era como se fosse era um salão. E depois passou por uma reforma, que inclusive eu e meu esposo que acompanhamos a reforma na época, né? Fomos os arquitetos. Não tinha, né? Aqui nesse momento. Então a gente acompanhou quando o Padre Jamil veio para aqui, na época que ele adoeceu e afastou. Mas aqui tinha uma sala, uma copa muito grande, eu acho que você lembra, da Juval, do grupo de jovens. E nessa sala, enquanto criança, na catequese, ele passava uns filmes interessantes para a gente. Ele era assim, um santo, né? Ele era um santo. Para mim, ele foi um padre que viveu assim a humildade, né? Ele era humilde. E ele veio para aqui com o intuito de pacificar, né? Ele era um pacificador, ele era um conciliador, porque havia uma rixa muito grande, né? Igreja católica, né? Com as igrejas evangélicas. Era assim uma rixa, não procissão de Semana Santa, essas coisas.
o povo não respeitava, né, os evangélicos. Eles entravam dentro das procissões, cortavam, e aquilo para o povo de Vargem Alegre, dos católicos, aquilo era muito uma afronta, mas ele conduzia aquela situação com muita sabedoria. Por isso que eu falo que ele foi um pacificador. E ele era amigo dos pastores, ele era amigo de todos os evangélicos. É tanto, né? Eu lembro que o primeiro telefone, quando veio, foi doado por uma pessoa que não era católica, né? Não era católico, a família era da igreja presbiteriana, da Assembleia Presbiteriana, mas as pessoas todas participavam, faziam doações, né? Ajudavam na construção dessa igreja, né? Padre José era, como que eu vou definir? Mansidão, uma pureza de espírito. É o que eu sentia nele. E assim, eu queria comentar um fato dele. Nós tínhamos mais depois um grupo de jovens também. Eu participei do grupo de jovens. Tu que estava, porque minha avó era muito, né, assim, católica, minha mãe, raiz da família, né? E, na verdade, ele criou um grupo era decolores, né? Ele criou o grupo e ele fez questão de participar desse grupo aqui, mais próximo dele, né? Da casa dele. E quando ele morreu, ele nos deixou órfãos. E hoje ainda está lá no céu, intercedendo por nós. E eu estou muito feliz de estar participando desse centenário, né? Que afinal, 71 anos não são 71 dias, né? Então é uma vida muito longa de caminhada. Meu nome é Afonso de Paula Vieira. Eu sou conhecido por Afonso Pereira. Eu conhecido aqui na localidade Afonso Pereira, né? Eu nasci aqui em Vargem Alegre, na zona rural de Vargem Alegre, né? A uns 11 quilômetros daqui, Córrego da Boa Vista, antigamente, né? Hoje se chama de Córrego da Cabeceira do Bom Jardim. Mas na verdade, eu sou nascido desde 52, que eu nasci, em 1952. E a minha vida toda foi na zona rural, né? Desde a minha infância, tudo na zona rural. E há uns 40, quase 50 anos eu mudei para Vargem Alegre, né? Aí, vivo aqui em Vargem Alegre. Meu pai é José Pereira de Paula, minha mãe Maria Francisca de Assis, tudo da zona rural, né? E, na verdade, o Padre José, quando veio para aqui, eu estava, na verdade, com 7 anos de idade, né? Eu nasci em 52, então ele veio em 59, né? Para fundar a paróquia. Aí já foi a fundação da paróquia São José, né? E assim eu tenho essa lembrança, né? Ainda, com 7 anos de idade, ainda tenho essa lembrança que eu também estava no dia, né? Meu pai vinha à missa, trazia a gente, né? Aí eu estava no dia que o Padre José chegou, eu estava no dia. Eu era bem pequenininho ainda, mas ainda tenho essa lembrança ainda, né? Mas e assim que a gente foi crescendo, a gente foi se aproximando mais, né? Ele sempre era muito, assim, cuidadoso, principalmente com criança, adolescente, a juventude, né? Ele foi sempre zelava muito por isso aí, né? Então a gente foi convivendo com ele até que realmente a gente se tornou participante da igreja, né? Aí já se tornei jovem também, me casei com 21 anos de idade, né? E casamento também celebrado por ele, né? Então eu na verdade, eu tive muito contato com ele, assim, presentemente, assim, né? Tem umas coisas também que acontecia, né? A gente morava na roça, mas a gente participava muito aqui em Vargem Alegre, né? Inclusive mês de Maria, né? Semana Santa. E ele era muito assim, de contar casos com a gente, mesmo jovem, pessoas idosas, né? Assim, depois da missa, por exemplo, ele ficava aqui ao redor da casa aqui, paroquial aqui, muita gente ficava também aí, né?
Às vezes os da rua mesmo terminavam e ia embora, né? Mas os da zona rural ficavam mais tempo aqui, né? E a gente batia muito, contava muito caso aqui, né? E para nós foi uma beleza e ele foi um pai espiritual, né? Na verdade. A gente sabe que ele foi um pai espiritual naquele tempo e deixou muita lembrança, né? E um legado muito grande, né? Conforme todo mundo sabe. De 69 que a liderança, por exemplo, aqui o Gerardo Tobias, né, que foi muito empenhado com a liderança, né, e desde 69 ele no princípio ele até estava assim meio, era inédito chegar assim uma liderança paroquial, né, por exemplo, e a gente participava muito fora aqui, Tarumirim, né, Dom Cavate, né, conforme a central de evangelização está lá hoje, né? E ele, no princípio, ele ficou assim, mas depois ele viu que o fruto, deu fruto, né? E as comunidades tinham muita gente, aí ele viu que realmente era uma coisa boa e ele abraçou, né? Junto, né? E assim a gente foi realmente, às vezes até entrosando mais, né? Se comunicando mais. E também a Sociedade São Vicente de Paulo, né? Que essa já veio antes dele, né? Já foi em 48, né? Então ela veio antes dele, mas já chegou já conhecendo também e ele deu muito apoio à sociedade. Inclusive, ele celebrava uma missa todo mês lá na Casa do Bom Samaritano, né? Que foi construída aqui pela Sociedade São Vicente de Paulo. E assim ele foi sempre, né? A intimidade foi sempre mais, né, chegando mais ao entrosamento entre o padre e o povo da comunidade, né? O que a gente tem a dizer do padre sempre é bom, e não é só eu que posso dizer isso, que na verdade eu sou um dos mais novos da época, né? Mas como também os antepassados, né, que passaram por aí, né? Acho que todo mundo teve dar um bom testemunho da vida do Padre José, né? Na verdade, eu admirava ele muito sobre a coragem que ele tinha, né? Porque a paróquia tinha muitas comunidades e longe, né? Como Boachá, né? Daquele tempo, Ipaba, né? Que era tudo da comunidade, era tudo da paróquia do Vargem Alegre, né? Revés do Belém, tinha Lagoa Perdida, tinha diversas lagoas, que realmente Lagoa Nova, né, que o padre ia celebrar lá, né. Então a gente vê que eu admiro muito da coragem que ele tinha, né, que naquele tempo praticamente foi a cavalo, né, na verdade, né. Depois é que veio, comprou um Jeep, né, compraram um Jeep e eles dirigia para ele aí, que ele nunca dirigiu, né? Mas eles dirigiam, levavam ele aonde ele queria, né? Então a gente vê que aquela disponibilidade dele, às vezes trouxe muita animação para a gente também, né? E um exemplo, né, de vida, incentivava as pessoas, né? Porque quando falava em missa nas comunidades, ele celebrava também nas casas, né? Às vezes algumas pessoas pediam, né? Então ele celebrava também nas casas, né? Então isso trazia uma intimidade muito grande, né? E eu acho que isso é um legado muito grande que ele deixou, né? E com certeza muitas pessoas que hoje, né, viu, mesmo dos mais idosos, né? Eu tenho certeza que tem essa lembrança, né? E esse testemunho dele, porque ele verdadeiramente ele foi uma pessoa que realmente incentivou as comunidades, né? Depois ele viu que as comunidades também estavam interessadas, né, ao desenvolvimento de evangelização, por exemplo. Então ele incentivou as comunidades e deu apoio, né? Porque a gente ia, às vezes saía até para participar de alguns cursos fora aí, ele dava apoio, né? Então não deixava que a gente ficasse assim em dúvida, né?
A coragem dele foi, eu acho que eu admiro muito, porque eu acho que jamais é capaz de acontecer outro que tenha, né, essa coragem que é real. Interessante, porque a origem da palavra coragem está em coração. Com certeza. Coração forte. E ele sofreu muito, né? Porque muitas vezes ele tinha que ficar, né, nas casas dos outros. E não é uma coisa que ele não gostava muito, não, sabe? Mas às vezes tinha dia que ele tinha que ficar, né? Outra vez também ele acidentou, né? Acho que por umas 2 vezes, fraturou o braço, né? E por umas 2 vezes que ele andava, era a cavalo, né? Então, por esse motivo, talvez esse motivo de acidentar, né? Mas ele sempre levava aquilo como se fosse uma vida missionária, né? E para ele, a gente via que, inclusive eu lembro que eles engessaram o braço dele, ele celebrava a missa aqui. Não sei se era o braço, eu não lembro mais se era os braços esquerdos ou era o braço direito, né? Mas ele celebrava a missa, né? Eu lembro que ele estava no altar aí, né, celebrando a missa com o braço engessado, né? Quer dizer, incomoda muito, né? Porque depois das 10 ele ainda celebrava fora ainda, né? O sacerdócio que ele exerceu foi de uma verdadeira entrega, né? Ah, com certeza, ele se entregou mesmo a Deus e ao seu compromisso, né? De realmente missionário, que o Padre José foi um missionário, né? Na verdade. O Padre José, como eu já disse, para nós ele foi um pai espiritual, né? Porque ele, na verdade, quando eu casei, ele que celebrou meu casamento, tem 6 filhos batizados por ele, né? Então isso para mim já é realmente uma satisfação que eu tenho até hoje na vida, né? E na verdade a gente com essa intimidade que a gente tinha, né? Eu sei que realmente ele teve para nós e deu para nós um bom exemplo, né? De vida, de comunidade e também de vida sacerdotal. O meu nome é José Gonçalves da Silva. Sou filho de Jacinto Gonçalves da Silva, Deusdedina Rodrigues da Silva. Eu moro aqui em cima no córrego do São Candinho e atualmente trabalho aí na igreja, na vida da igreja, como coordenador da paróquia. O meu primeiro contato com o Padre José do Carmo é que desde criancinha, né, a gente foi batizado por ele e eu conheci ele mesmo quando eu passei a entender por gente, né? Aí que eu comecei a conviver com ele aí, passei a conhecer ele desde criancinha. É que ele sempre fazia parte com a gente aqui, né, dos trabalhos da igreja, assim, depois que eu fui crescendo e fui desenvolvendo na vida da comunidade, da paróquia aí ingressei no movimento da igreja e fui desenvolvendo um trabalho aí, ele sempre deu apoio para nós e junto com nós aí na liderança da igreja, né, sempre nos apoiando, ajudando a gente a dar continuidade a esse trabalho missionário. Ele é muito bacana, sempre apoiava a gente. Movimento de SEBS, Comunidade Eclesial de Base. A importância dele a gente não tem nem como descrever, nem como falar a importância dele, porque ele sempre foi um homem excelente, sabe? Um homem que soube conduzir o rebanho dele, né? Ele, se fosse preciso assim dele até corrigir alguma coisa, ele tinha uma sensibilidade tão grande. Ele orientava, dava muitos conselhos e às vezes até chamava a atenção de uma forma tão simples e tão sensível que a pessoa nem sentia. Um homem santo, um homem de Deus. Ele sempre nos apoiou aí. Foi muito legal conviver com ele esse tempo todo. E eu acho que toda a paróquia desejaria ter um padre desse, sabe? Atuante, convivente, sensível, né? Acolhedor.
sempre orientava, né, as coisas tudo direitinho, dava conselho. Às vezes alguma família que começava a desestruturar, né, ele chegava junto, orientava. Muito bacana, não? Muito bom mesmo. Sim, naquele tempo ele celebrava nas roças, né? Nem tinha muitas capelas nas roças, nada, sabe? Ele ia lá com toda dificuldade e celebrava, jantava com o povo lá. Era aquele carinho todo especial, sabe? Muito bom mesmo. A gente tem muita saudade daquele tempo. Eu acho que o que ele deixou, assim, que muitas vezes a gente aprendeu com ele e muitas vezes a gente busca isso para a vida da gente, é aquela sensibilidade, né? Aquele jeito dele aconselhar, dele tratar as pessoas, né? Se ele não gostasse de uma coisa, ele ficava assim, sabe? Ele não dispunha aquilo não, mas assim, com um jeitinho calmo, tranquilo, ele chegava onde precisava. E procurava um meio de entrar no coração da pessoa e esclarecer onde a pessoa tinha que aconselhar. Muito sábio. Um homem santo, sábio, um homem de Deus. Cada memória é uma lembrança de que, embora ausente, Padre José do Carmo ainda está presente em nós e na comunidade paroquial. Buscamos reconstruir através de muitas passagens as conexões, as interações praticadas no dia a dia da vida em comunidade. O legado deixado pelo bom pastor Padre José do Carmo foi um legado de fé, oração, humildade, ética, coragem e cultura religiosa. Agradecemos aos participantes destas entrevistas que, com muito carinho, respeito e emoção, relataram momentos inesquecíveis do convívio com o pároco Padre José do Carmo Lima.